Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu queria comentar com vocês aqui algumas notícias, né? Hoje é dia 20/11 e eu quero dividir com vocês algumas preocupações e também fazer alguns esclarecimentos. Vamos ver se eu consigo, né? Porque tá tudo tão confuso, né? Eu acredito que tá todo mundo batendo cabeça, cada um traz uma notícia, depois vê que não é aquilo, agora vai, agora não vai, enfim. Eu tenho pensado muito sobre isso e muitas pessoas também têm me procurado, né? Comentado, né? Não é que elas me procuram, mas às vezes a gente se depara com algumas pessoas nas manifestações, aí eu converso com algumas amigas, alguns amigos, e é um sentimento geral. É um sentimento, primeiro, de indignação, depois é um sentimento de revolta, depois é um sentimento de esperança, misturado com confusão, porque é muita informação e muita, mais ainda, desinformação. É um sentimento de impotência, né? Que talvez seja o sentimento que mais está permeando os brasileiros nesses últimos meses. E é natural porque nós somos seres que nascemos com algum sentimento de diferenciação entre o bem e o mal, né? Algum sentimento a gente já nasce, né? Alguns a gente aprende. E para quem tem caráter, para quem tem um mínimo de sensatez, é natural que a gente sinta esse tipo de sentimento. Mas eu também tenho pensado muito que cada vez mais a gente tem que se apegar com Deus, né? Porque se a gente não tem assim uma ligação direta, primeiramente com Deus, a gente vai sucumbir. Porque a impotência é muito grande. E você já percebeu que toda vez que a gente não tem o controle sobre algumas coisas, e a gente não tem o controle sobre tudo, é interessante, olha, começou a chover, que delícia. É interessante como mais ainda a gente fica se sentindo acuado, né? A gente fica se sentindo à mercê do que vier e de quem vier. Então, assim, é um sentimento que vai estressando, vai minando as nossas forças. A gente vai perdendo a vontade de fazer as coisas. E tem pessoas que têm um emocional bem robusto, um emocional forte, né? Ou seja, lá em Minas a gente fala, tem o couro grosso, né? Porque quando a pessoa tem o couro grosso no sentido figurado, a pessoa toma as porradas, toma as pancadas e ela tá ali firme, né? Pode às vezes dar uma balançada, mas ela volta e fica firme. Outras pessoas já são mais frágeis, né? Isso é do ser humano. Tem pessoas que são mais frágeis emocionalmente. E aí, das duas uma, ou a pessoa finge que não está acontecendo nada, o que é terrível também, ou ela enfrenta, mas ela enfrenta e vai adoecendo. Então, eu estava pensando que nós precisamos nos unir, e nós já estamos fazendo isso, tem muitos grupos de oração, mas também individualmente nós temos que, eu penso assim, se a gente não tiver uma ligação direta com Deus, né, a gente sucumbe mais facilmente e mais depressa também. E não é o momento para a gente fazer isso, né? A gente precisa estar forte. Nós nunca passamos por um momento semelhante a esse, nem de longe. Por mais que a gente tenha pouca idade, né? Não é o meu caso, muitas pessoas são muito mais jovens que eu, mas também não sou tão idosa assim. E por mais que a gente não tenha vivido tantos anos assim, a gente conhece a história, né, do Brasil. Então a gente sabe que nós já passamos por muita coisa aqui nesse território. Mas igual o que a gente está passando hoje é uma coisa inusitada demais. Bom, então é isso que eu queria comentar com vocês, né, antes de começar diretamente nas questões que eu estou trazendo, é que não podemos esmorecer, a gente tem que continuar firme, lutando, e porque tudo passa, essa luta vai ter um fim. E se for favorável ou não, aí a gente vai entrar com aquela frase, né, nada em vão, se não foi bênção, foi lição. Talvez a gente ainda precise aprender mais, né? Aprender a dar valor na nossa terra, aprender a dar valor no nosso voto, aprender a dar valor e acompanhar, né, as pessoas para quem nós demos as nossas procurações a cada ano, né, a cada mandato. Então eu acho que é por aí. Mas vamos lá. Nesse domingo, né, hoje é dia 20/11, eu gostaria de trazer para vocês, eu vou pincelar aqui 3 coisinhas, né? A primeira delas é a questão do Valdemar da Costa Neto, quando ele traz a questão das urnas. E todo mundo acaba ficando assim naquela esperança. Eu não sei se vocês têm percebido, mas cada notícia que surge, que é minimamente alvissareira, minimamente promissora, as pessoas já se alegram, já falam, pronto, agora nós vamos conseguir. Às vezes não é nem muito uma alegria, sabe? É uma euforia, também não é bom.
porque a gente tem que ter maturidade em tudo e maturidade política também. E aí todo mundo se acendeu muito e falou, nossa, que delícia, né? Como se você estivesse debaixo da água e de repente você consegue pôr a cabeça para fora e respirar e falar, putz, consegui sair da água. E foi isso que eu senti com essa notícia que surgiu com o Valdemar da Costa Neto, que não é nenhum exemplo de pessoa e de político, dizendo que sim, que ele vai já na segunda ou na terça-feira falar com quem de direito, né, do TSE. E ele fala que tem muitas urnas com a mesma numeração, e são muitas urnas em todo o Brasil. Só que o detalhe, por isso que a gente tem que ter cuidado e analisar cada coisa que chega até nós. Se você viu esse vídeo dele, eu vou pedir para você, e você não prestou atenção nisso, ouça novamente, veja novamente. Todo o tempo ele deixa claro que foi o Bolsonaro que insistiu com ele para ele mexer nessa questão. E mais, ele fala em todo momento, não é o pessoal lá de cima que cometeu esse erro, se é que houve um erro, foi o pessoal de baixo, ou seja, foram os funcionários. Ali você percebe duas coisas, ele está tentando se eximir de qualquer responsabilidade sobre essa atitude dele mesmo, de provocar o TSE, dizendo que, primeiro, foi o Bolsonaro que insistiu muito para fazer isso. Segundo, eu sei que não são os comandantes do TSE que têm culpa no cartório, não. São os funcionários. Não importa se foi o funcionário, é o TSE que responde e na pessoa do seu presidente. Então, sim, ele não vai conseguir escapar. E por que ele faz isso? Claro que só pode ser porque o Valdemar da Costa Neto, ele é um político extremamente sujo, né? A gente sabe que ele não é um político de escola, ele não é um político bem visto na sociedade, tanto que as pessoas criticaram muito o Bolsonaro de se aliar ao Centrão. A gente sabe que o Bolsonaro fez isso porque não tinha outra alternativa. Ele foi meio que forçado a fazer isso, senão ele não conseguia votar, nem um pouco que ele conseguiu votar, né, das pautas que ele apresentou no Congresso, ele não conseguiria. Imagine sem o Centrão. Sabendo disso, e o Valdemar da Costa Neto tem muita coisa lá no Supremo, para que o Supremo livre, e a gente sabe que eles têm esses conluios todos, então ele já está colocando dessa forma. Olha, eu sei, não fui eu, o Bolsonaro que me insistiu muito para eu fazer isso, tá? São os funcionários. Então essa é uma questão que eu quero trazer à tona e mais grave ainda. Tá rodando nas redes sociais vídeos de uma pessoa, de mais de uma pessoa, mas eu vi vários lugares de uma pessoa só. Essa pessoa tá filmando no dia de hoje, logo após essa fala do Valdemar da Costa Neto, de que ele vai apresentar segunda ou terça essa questão, para o TSE resolver, as urnas que estavam armazenadas em um determinado lugar, porque essa pessoa filma vários andares com urnas eletrônicas. Chegou lá um caminhão, pegou essas urnas e levou embora. A suspeita é de que vão sumir com essas urnas, ou vão incinerar, ou vão destruir, enfim, de alguma outra forma. Bom, e para finalizar, a questão dos caminhoneiros, né? A greve segue. Até ontem à noite tinham 29 pontos ainda de interdição, de paralisação, e a imprensa não divulga. Gente, é impressionante. Até mesmo no YouTube, eu estou tendo dificuldade de buscar informação sobre os caminhoneiros. Eu não sei vocês, mas eu estou com dificuldade, porque assim, são vídeos que a gente não tem condição de dizer que são atuais, porque a maioria não coloca a data, né, nem horário, nada. Então a gente tem receio que possa ser vídeos da outra greve, da greve anterior, de 2018, né? Teve também uma paralisação logo no início, né, do mês de novembro, então não dá para saber. Fato é que a imprensa tradicional não está divulgando. Eles estão tratando do tema transição do governo como se não tivesse ninguém na rua, não tivesse ninguém contrário a essa eleição. Então a gente percebe que assim, tipo, vida que segue, e eles fazem questão absoluta de manter um absoluto silêncio sobre greve dos caminhoneiros e manifestações. Mas isso não deve nos demover da ideia de continuar lutando e de tentar impedir que o Brasil se transforme num país socialista ou até mesmo comunista. Então a gente tem que continuar indo para a porta dos quartéis porque é mais seguro. Ontem eu estive lá, né, fiquei um bom tempo à noite lá, e é engraçado que o Alexandre de Moraes mandou levar os banheiros químicos de todos os lugares onde tem manifestação. Porém, os banheiros que estavam na frente, bem na frente dos quartéis, porque tem o entorno, né, que também tem banheiros, mas bem na frente dos quartéis, nos calçadões, eles não estão podendo tirar, porque
eles sabem que ali é um espaço de segurança pública, né, exclusiva do Exército. Então, eles não podem fazer nada. Então, esses banheiros permanecem lá. Então, é assim, a gente não pode voltar atrás, a gente não tem como voltar atrás, nós temos que seguir em frente, porque de uma forma ou de outra nós vamos conseguir impedir com que o ladrão, e ainda se fosse só ladrão, né, a gente sabe que ele tem muito mais crime nas costas, mas para que o ladrão não suba a rampa e para que nós não deixemos o Brasil nas mãos dessa trupe, dessa quadrilha que já acabou uma vez com o Brasil e agora vai fazer muito pior. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido até o final e fiquem comigo, dê o seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.